Osmar Serrano, presidente do CEPRORGS, o Sindicato das Empresas de TI do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos ter um Mesas TI muito aguardado, é o primeiro do ano, porque o palestrante é um especialista em economia e está todo mundo preocupado porque nós estamos entrando numa crise forte do ponto de vista econômico. Está todo mundo se perguntando quando é que nós vamos sair dessa crise e o que nós temos que fazer para que isso aconteça. Prazer te encontrar, Serrano. Prazer, Diego. Bom dia. É verdade. Quando nós planejamos os Mesas TI de 2015, o primeiro tema que nos surgiu, vamos trazer o economista Marcelo Portugal, que é um cara muito bom, para ele apresentar as perspectivas do ano, para que as pessoas possam fazer os seus ajustes nas estratégias, nos seus planos. O que nós temos visto que o ministro da Economia, o Levi, já mostrou que veio. O nosso setor vai ser onerado em 125% na folha de pagamento, na Previdência. Mais 125% de aumento. Meu Deus! Então é uma questão assim muito preocupante, porque alguns setores, uma parcela do nosso setor é isenta. O governo acredita que eles não precisam pagar absolutamente nada de imposto e é evidente que os que estão pagando muito mais. E o mais interessante é o seguinte, que nós temos no Brasil uma xenofobia às avessas. Para os gigantes estrangeiros instalados no Brasil, eles ganharam isenção completa. E o CEPRORGS anuncia há 3 anos que isso era uma tragédia anunciada. Agora, fez um rombo previdenciário. Vamos consertar, então, eles passam a pagar também? Não, continuam sem pagar e subimos 125%. Então, tu vê, eu prefiro nem falar nomes na entrevista aqui, as maiores empresas do mundo de tecnologia, vindos no Brasil, pagam 0 de imposto. Uma empresa incubada, 2 meninos, pagam toda a carga tributária conhecida como uma das mais altas do mundo. E se fosse ao contrário? Os pequenos que estão se formando, vamos dar algum benefício. O que iam dizer? Tem que ensinar a pescar, não pode fazer isso. Aí o gigante, as empresas que juntas se exibem de dizer que passam de $1 trilhão de faturamento, 1 trilhão, essas estão isentas de absolutamente todos os impostos. O gigante nós damos o filé de peixe prontinho na ponta do garfo. Sim. O que está nos impressionando é o seguinte, é que é como se fosse um Brasil colônia. A gente está entregando para quem vem de fora, sob o pretexto que eles estão trazendo modernidade. Não, eles entram aqui para explorar, para vender no nosso mercado interno, para fazer a triangulação de serviços. É uma pena porque é evidente que enfraquece a indústria nacional. Tu dá todo um benefício, tu imagina um centro de pesquisa instalado no Brasil que vem aqui desenvolver o seu sistema para vender para o Brasil. Ele não paga PIS, COFINS, ISSQN, INSS, imposto de renda, ele não paga nada. E é uma empresa brasileira, todos os impostos. Então isso é impossível de manter um equilíbrio econômico. É até surreal, né? Isso é inacreditável. Agora, tu, os teus pares, as entidades de TI no Brasil afora, eu sei que vocês volta e meia vão a Brasília, vocês levam essas questões. Como é que o governo, como é que os parlamentares recebem isso que é cristalino? Do jeito que vão matar a galinha dos ovos de ouro. Diego, é muito triste, porque o parlamentar ele até é sensível a isso, mas o CEPRORGS é uma entidade estadual. Então, quando nós vamos lá, eles querem saber quem são as entidades federais que respondem pela federação, entidades nacionais. E as entidades nacionais, infelizmente, por que razões ninguém sabe, eles acham estranho, mas aderem, concordam com isso. Acredita? Acredito. Eles dizem, esse assunto eu não gostaria de falar e apoiam. Eu não sei, vantagem financeira para as empresas dele não há, porque eles vão perder, mas eles apoiam. Os dirigentes das entidades federais de TI não veem problema, não acham isso injusto, não entendem um desequilíbrio, mas só uns pagando e os outros não. Pois é, vamos ver, quem sabe. Então, essa é a questão. O CEPRORGS mas vai como sindicato estadual. Então, a gente não consegue ter, assim, mas tu estás falando por todos ou estás falando só no Sul? E o Rio Grande do Sul ainda tem um problema, né? São vocês que são os do contra. Quando se fala com os empresários, todos são contra isso. Mas na hora de se posicionar junto com as multinacionais, aí entra aquele viés de ser colônia. Não, veja bem, tu vê, então deixa... Mentalidade. Isso. E aí, então, não existe representatividade nacional para dizer que não é justo. Então, eu nem sei se chega nos ouvidos da presidente Dilma. É isso que a gente precisa de saber. Tem que dizer. Eu não sei se chega para o ministro isso. Já chegou através de nós. Mas como um âmbito estadual, eu quero escutar isso das entidades nacionais. Elas não falam isso. Que coisa, tia. Então aí precisa saber por quê, né? Mas também não destoa, vamos concordar uma coisa, não destoa também, Serrano, de várias entidades da área empresarial em outros setores.
O Brasil é um país historicamente patrimonialista e há um atrelamento de muitas entidades, eu não diria todas, ao governo, com medo de represálias ou querendo obter benesses. Isso é uma coisa cultural no Brasil há muito tempo. Exatamente. O Brasil, acho que desde do descobrimento em 1500, ele se vende por espelhinho, por algum tipo de coisa. Mas nós temos que mudar isso. Temos que mudar. Por isso que esse evento hoje, na abertura, eu vou falar isso. Vou esclarecer, vou ser bem sucinto, porque a apresentação é do professor Marcelo, mas é justamente, a nossa revista CEPRORGS tem um artigo sobre isso mostrando, e é assim que as coisas vão ficando. Então a gente tem que cuidar, porque não necessariamente é o governo. Porque o governo estaria esperando alguém para dizer, olha, isso não dá para ser assim. Mas é a sociedade, não, eu não me importo. Vão dirigentes de entidades nacionais de TI que dizem, vocês não podem ir junto porque vocês vão atrapalhar. Dizem, não, a gente acha que está tudo bem. Esse é o grande problema. É o brasileiro vendendo as nossas riquezas, entregando de graça. É assim, é bem triste isso, porque normalmente a gente culpa o legislador. Mas o legislador, quando a gente teve as oportunidades, porque desde 2011, 12, 13 e 14 que a gente vai a Brasília anunciando. Isso é uma tragédia anunciada, porque em algum momento esse rombo, vocês vão ter que aumentar o setor nacional. Eles assim, mas é só vocês que falam isso. Os outros se omitem ou não se importam. Então não, o nosso grito é muito baixo por ser uma entidade estadual. Mas a gente está formando parceria com a FENAINFO, para que pelo menos eles possam levar esse nosso argumento e essas nossas, digamos, diretrizes, que elas são justas, elas são claras, todos têm que pagar. Por que uns não pagam? E a gente gostaria que pelo menos isso chegasse aos ministros, porque uma entidade, o nosso governador não foi recebido pelo ministro, então uma entidade setorial do Rio Grande do Sul, muito menos, nós precisamos de uma entidade nacional para falar. Então é isso que a gente está buscando. Assim, há 3 anos nós vamos continuar batendo, não vamos esmorecer, também não vamos ficar frustrados conosco se não conseguirmos, porque a gente sabe que é difícil, mas aí a nossa entidade, o nosso grupo, os empresários que lá estão, vão continuar com essa batida. Quem sabe um dia a gente acerta ou deixa um legado para quem vem depois. Não, vamos seguir tentando, mostrando o que é o correto e o justo, porque isso é questão matemática, né? Se só uns pagam, vai dar um buraco, né? Então é um trabalho difícil, mas que a gente tem que fazer. Serrano, me conta uma coisa, como é que tu estás vendo como, não apenas como uma liderança do setor, mas como um empresário bem-sucedido? Aqui tem vários também, gente que batalha, gente que cavoca, que acha, né, o seu nicho na economia brasileira, no setor de TI. Como é que tu está vendo o momento que nós estamos vivendo econômico e se tu estás otimista, né? Eu numa conversa fora do ar, daqui a pouco até vou rodar a entrevista com o Marcelo, fazer uma entrevista com o Marcelo Portugal. Ele me dizia que acha que até a metade, se tudo der certo, até a metade do ano que vem a gente tira o pé do barro. E o Brasil se estabiliza e volta a crescer. Se tudo der certo, como é que tu está vendo isso? Eu concordo que daqui a um ano e meio, o Brasil deve retomar, mas era um período bastante amargo, esses 18 meses mínimos, né? O Brasil é um grande transatlântico que quando erra o rumo, para acertar, é difícil colocar no lugar. E uma vez no lugar, ele precisa navegar e buscar o tempo perdido. O que a gente está aproveitando, e as empresas de TI, são as oportunidades que isso aparecem. Mas são oportunidades com margens baixas, com dificuldade. Veja que os salários continuam aumentando, porque as pessoas dizem, subiu a luz, subiu o combustível, subiu tudo, então eu preciso ter um reajuste de salário. E as empresas que contratam as empresas de serviços, elas dizem, bom, me subiu meus insumos, eu estou tendo dificuldades, estou vendendo menos, eu tenho que baixar. Então as empresas que não estão bem preparadas, que não estão muito próximas do seu cliente, que não têm uma musculatura empresarial firme, elas vão ter dificuldades muito grandes. Não vou me surpreender que algumas não consigam atravessar essa jornada. De qualquer forma, a gente tem que ser realista, jamais pessimista, e tomar as medidas necessárias para superar esse momento, e é isso que a gente incentiva. Um dos motivos evidentes desse nosso evento de hoje é isso, que as pessoas possam corrigir as suas estratégias, acertar os seus planos, botar em execução o mais rápido possível, porque as dificuldades elas são claras, não há dúvida disso. Mas a gente tem que acreditar que trabalhando firme a gente vai sobreviver. Eu aposto muito, e as manifestações aí de rua estão mostrando isso, que a sociedade civil, que os estudantes, que os trabalhadores, que os aposentados, enfim, todos nós que pagamos imposto e fazemos esse país acontecer, né? Que nós consigamos enquadrar não apenas este, mas este e os próximos governos, para que trabalhem para nós e não o contrário. Então eu vejo também, lógico que nós estamos numa brutal crise econômica,
mas daqui a pouco isso pode ser também o ressurgimento de uma sociedade civil atuante, mais ativa na política, né, e que seja capaz de ditar os rumos das coisas. Eu tendo a acreditar nisso nesse momento. Eu também acredito. Eu acredito que é muito democrático a manifestação a favor ou contra o governo, mas as manifestações elas ajudam a dar o tom. Essas manifestações tiram aquilo que o político tradicional, aquele que nem aparece, diz assim, vamos fazer porque não tem problema algum. O povo esquece, tem memória curta. O povo começa a ir para a rua, é a melhor pesquisa de opinião pública. E aí é possível alguém no governo bem intencionado dizer o seguinte, eu não posso por essa linha, mesmo vocês me pressionando, porque olha as ruas, isso ajuda bastante. Então o pessoal tem que ir democrático, na paz, tem que ir com o espírito de amor para não ter briga, para não ter guerra nessas manifestações, para mostrar o que se quer é o melhor para o Brasil. Não quer ser contra o fulano, contra o cicrano, não. Essas manifestações, democraticamente, eu vejo que elas ajudam muito. Elas apoiam o tomador de decisão, que diz, eu não posso tomar uma decisão para estes interesses, ou interesses, como diria o Brizola, eu preciso tomar isso que é certo, porque as ruas estão gritando. Facilita, eu entendo, a tomada de decisão do gestor, porque ele pode usar as ruas como respaldo para as decisões corretas. Excelente, excelente. Olha, cumprimentos pelo teu trabalho, esse é o primeiro de vários mesas TI que nós vamos ter ao longo do ano. Vocês estão de parabéns, porque já é um evento consagrado no nosso calendário. É verdade, eu vou desejar aqui a todos um bom evento e que saiam com as informações do Marcelo para que eles revejam os seus planejamentos estratégicos e possam ter um ano melhor possível. Um abraço. Um abraço, muito boa tarde. Bem, o palestrante deste evento do CEPRORGS do Rio Grande do Sul, o Mesas TI, hoje, é um dos grandes economistas brasileiros, professor da URGS, Marcelo Portugal, que vai falar um pouco desse cenário, fazer projeções em relação ao Brasil. Nós temos aqui uma plateia de gente que acredita no Rio Grande do Sul, que acredita no Brasil e que estão ansiosos para te ouvir, Marcelo. Prazer te encontrar. Olha, o prazer é meu, né? Talvez a única coisa desagradável que vai ter hoje aqui vai ser a minha palestra. Vai ter um bom almoço, né? Pessoas inteligentes, pessoas agradáveis conversando. A minha palestra eu acho que não vai ser muito positiva no sentido de que eu vou trazer notícias que não são muito boas, né? Esse ano vai ser um ano muito difícil, né, para o estado do Rio Grande do Sul, mas para o país como um todo. Vai ser um ano em que a gente vai ter uma taxa de inflação muito alta, uma taxa de juros que já está subindo e vai continuar a subir, né? Uma situação no mercado de trabalho que não vai ser positiva. Nós, nos últimos 12 meses até fevereiro, o Brasil destruiu quase 47 mil postos de trabalho, ou seja, hoje, em relação a fevereiro do ano passado, tem 47 mil postos de trabalho a menos, né? Então é um ano muito complicado, mas tem um lado otimista da minha apresentação, né? De que esse ano vai ser ruim, mas de certa forma nós estamos fazendo as coisas certas, nós estamos pagando um pouco o preço vamos dizer assim, de um arrobo juvenil que a gente teve nos últimos 3 anos aí, né? Em especial ali de 2012 a 2014, aonde o governo da presidente Dilma começou a desmontar uma série de mecanismos de política econômica que estavam dando certo no governo Lula e estavam dando certo no governo Fernando Henrique Cardoso. Então a gente fez esse experimento, a gente resolveu, como o país estava razoavelmente bem, a gente resolveu, olha, por que a gente não tenta uma política econômica diferente, E o que foi desmontado? Olha, várias coisas, né? Por exemplo, a primeira coisa foi o combate à inflação, que foi relativizado, né? Então, se você olhar ao longo do governo Fernando Henrique e do governo Lula, existiu um compromisso muito grande com a meta de 4,5% de inflação ao ano. Esse compromisso foi relativizado. No governo Dilma, a história era, não pode deixar passar muito de 6,5%, 7% e tal, mas não precisa ficar na meta, nos 4,5%. Então, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa é o compromisso com a estabilidade da dívida, né? Da dívida do setor público. Então, tanto no governo Lula quanto no governo Fernando Henrique, você gerava um superávit primário para pagar a parte dos juros, para não deixar a dívida pública subir demais. Quando você vai ver no governo Dilma, você abandona também isso, você começa a gastar demais. Nós tivemos o último ano um déficit primário pela primeira vez desde 1994, né? E
Então houve vamos dizer, um relaxamento com o gasto público, uma certa complacência com o gasto público, né, gastar demais e, portanto, deixar a dívida aumentar. E a terceira mudança, que eu acho que foi muito importante também em relação aos governos anteriores, foi a política que eu chamo de escolher os vencedores antes da corrida ser corrida, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que no governo Lula e no governo Fernando Henrique, boa parte das políticas econômicas eram políticas horizontais. Então, se você queria mudar alguma coisa, você mudava para todo mundo. Se você queria abaixar um imposto ou subir um imposto, você subia para todo mundo. Se você ia abaixar ou reduzir os juros, você fazia isso para todo mundo. No governo Dilma, houve um crescimento muito grande da ideia de que o Estado vai intervir na economia e vai intervir setorialmente, escolhendo quais são os setores e quais são as empresas, é até pior do que isso, né? Quais são as empresas dentro dos setores que vão ser as premiadas. Então você coloca lá 400 bilhões de reais no BNDES, para o BNDES dar crédito subsidiado. Para quem? Para quem o BNDES escolhe. Você faz desoneração fiscal? Faz. Mas para quem? Para todos? Né? Podia ser assim, podia fazer uma desoneração fiscal para todo mundo. Baixa a alíquota, por exemplo, do imposto de renda de 27,5% para 25% para todo mundo. Ou baixa a COFINS para todas as empresas, ou o imposto de renda da pessoa jurídica para todas as empresas. Não. Você vai lá e, se eu vou desonerar a folha de salários, está ótimo. Mas vou para todo mundo? Não, não. Para esse setor, para esse setor, para aquele setor. Então, houve um excesso de intervenção do governo na atividade econômica. E isso não funcionou. Os números que eu vou mostrar aqui deixam claro que, se eu comparar o governo Dilma com o governo Lula ou com o governo Fernando Henrique, a gente teve inflação mais alta, a gente teve crescimento mais baixo e déficit público mais alto. Então, não funcionou. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que, aparentemente, embora o governo tenha sido reeleito com o mesmo discurso que ele tinha antes, né, na noite de 31 de dezembro, parece que a fada madrinha visitou a presidente Dilma, né? E ali nessa visita abriu os olhos dela e disse assim, olha, aquele tipo de política econômica não estava funcionando, a gente vai ter que mudar. Então nós estamos fazendo uma inflexão forte, né, na política econômica, voltando a esse período aí do que se fazia no governo Lula e Fernando Henrique. Quer dizer, eliminando esses três problemas, fazendo políticas horizontais agora, voltando a cuidar do déficit público e também voltando a combater a inflação elevada. Agora, essa mudança, né, de ação política sobre a economia liquidou com a popularidade da presidente. Isso é óbvio para todo mundo, né? 4 meses depois de ela sair de uma eleição dizendo que não faria o que está fazendo, isso teve um efeito devastador na sua popularidade. Eu acho que talvez o pior efeito sobre a popularidade não é nem você fazer uma medida desagradável, porque se você faz uma medida que é custosa, né, mas você explica à pessoa o porquê que ela está fazendo aquela medida, o sujeito entende, né? É que nem regime, né? Você vai no médico, aí o médico olha para você, não é o teu caso, obviamente, que você está bem, mas o médico olha para o indivíduo e diz assim, você está com sobrepeso, você vai ter que... E ele te explica, o seu problema é que isso afeta o teu coração, é ruim, né, para os teus ossos, etc, etc, você vai se sentir melhor no futuro. Você faz o regime, que é ruim, que a gente não pode comer o que a gente gosta, mas você faz conformado. O pior é você ir num médico que num dia ele diz assim para você, olha, pode comer picanha, pode encher a cara, pode fazer o que você quiser, não precisa fazer exercício que não vai ter problema. Aí no dia seguinte, aí você faz tudo que ele disse para você fazer. No dia seguinte ele diz para você, ó, estava errado, agora vamos fazer tudo o oposto. Aí é que é difícil de você assimilar. Então, de certa forma, a perda de popularidade, eu imagino, não sou marqueteiro, mas eu imagino que vem dessa mudança, de que até 31 de dezembro era um mundo no qual a gente vivia e no dia 1º de janeiro a gente acordou num país diferente, né? Então essa mudança de discurso é que talvez esteja impactando negativamente aí na popularidade. Na tua opinião, Marcelo Portugal, como é que nós vamos sair dessa? Como é que o país vai voltar a crescer? Dá para projetar isso? Vai voltar a acontecer em quanto tempo? Quer dizer, o que dizer para os empresários, sobretudo os empresários da área de TI que hoje estão aqui, mas não apenas eles. Tem aí, eu acho que 90% das empresas são micro e pequenas empresas do nosso país que estão passando por dificuldades. E pelo que dizem, e tu mesmo está dizendo, essas dificuldades estão apenas começando. O
tem luz no fim do túnel? Ah, não tem a menor dúvida que tem luz no fim do túnel, né? Eu acho que todo mundo que tem um pouco de cabelo branco na cabeça e que viveu lá a década dos 90, quando a inflação era 40% ao mês, o país estava com um problema de não conseguir pagar a sua dívida externa. Nós já tivemos muito pior do que nós estamos hoje e o país não acabou, e, né, a gente continua. Então há luz no fim do túnel, isso não tem a menor dúvida. E talvez essa luz não esteja muito longe, a luz vai estar ali talvez em meados de 2016, daqui a mais um ano e pouco à frente. Então isso eu não tenho dúvida. Agora, a gente tem que, nesse período de transição, tomar conta para sobreviver, quer dizer, a gente tem que torcer para o relógio passar rápido e conseguir, quer dizer, o que as empresas têm que fazer é conseguir sobreviver, ter uma postura relativamente conservadora e conseguir sobreviver ao longo desses 10, 12, 15 meses, porque o país vai voltar a crescer. No caso do setor de tecnologia da informação, que é o que a gente está conversando aqui hoje, talvez o principal ponto seja que essas empresas elas têm que dar aos seus clientes, a maior parte dos clientes são clientes corporativos, essas empresas de TI elas não atendem diretamente às pessoas, a maior parte elas atendem a outras empresas, né, a clientes corporativos. E o que o cliente corporativo quer hoje? Ele quer uma solução de curto prazo, ele quer uma solução em TI que permita ele cortar custos, aumentar a produtividade nos próximos 6 meses, nos próximos 4 meses. Não adianta uma empresa de TI vir vender para você, olha, eu tenho aqui um software excelente, você vai custar muito caro, você vai ter que fazer uma grande mudança na tua infraestrutura, comprar computador novo, etc. E isso vai dar um resultado daqui a 3 anos. Não vai vender, porque o que a empresa hoje brasileira precisa são de softwares, de soluções de TI que tenham duas coisas. Primeiro, tem um retorno rápido, então ela tem que dar um aumento de produtividade ou uma queda de custos no curto prazo. E 2, ela quer uma solução em TI que não envolva novos investimentos em infraestrutura, comprar computador, né, botar rede de fibra ótica. Então, nesse sentido, operar com a nuvem, que é um negócio que permite a você, permite à empresa, ao cliente, né, ter acesso a software e fazer, né, implementar a solução de TI sem precisar uma infraestrutura local, né, eu acho que esse é um caminho importante para que o setor de TI consiga continuar vendendo ao longo desse período, né, e que ajudem também ao próprio cliente a sobreviver, né, e ajudar o país a retomar o crescimento mais rapidamente. Deixa eu te fazer uma provocação final em cima do que tu disseste. A crise, então, vai até a metade do ano que vem? Acho que sim. Eu acho que a crise vai até metade do ano que vem. Supondo que a gente continue no ritmo atual, né? Sempre essas projeções, eu sempre digo o seguinte: eu sou especialista em estatística aplicada à economia. Então, a gente não faz previsões, a gente não faz cenários que nem o pessoal lá que é mágico, que é vidente. O cara que é vidente, ele te diz o que vai acontecer. O economista, ele não faz isso, ele faz um cenário condicional. Ele olha e diz assim, se tudo continuar como está, a gente começa a recuperar provavelmente em agosto, julho, meados do ano que vem. Mas pode ser que não, né? Pode ter uma melhoria, quer dizer, pode ser que as coisas andem melhor do que a gente está imaginando e a recuperação seja um pouco antes, ou pode ser que elas andem pior. Quer dizer, se a gente tiver mais dificuldade política do que a gente está imaginando hoje, né, talvez o calendário da recuperação seja adiado. Mas como a gente está tão mal hoje, eu acho difícil, esse cenário eu acho pouco provável, né? Eu acho que o que vai acabar acontecendo é que a gente vai, aos poucos, superar esse entrave político que existe entre o Executivo e o Legislativo. A gente vai, aos poucos, consertar as finanças públicas do país, que foram estragadas, né, no governo anterior, e vai retomar o crescimento a partir lá de meados de 2016. Marcelo Portugal, economista, professor da URGS, o palestrante de hoje do Mesas TI do CEPRORGS. Um abraço. Abraço, obrigado. Um grande abraço para você e para todos os nossos telespectadores. Professor Dr. Eduardo Giuliani, que é da Tecnopuc, né, que é um parque tecnológico importantíssimo, dos mais importantes que nós temos na Latinoamérica. O professor está muito feliz porque dentro do Tecnopuc, né, tem
uma incubadora que acaba de ser agraciada com uma laurea importante, um reconhecimento. Prazer em encontrar, professor. Prazer é todo nosso, Diego. Nós viemos aqui, o Tecnopuc, como é reconhecido nacionalmente, é um parque tecnológico que foi implantado pela PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 2003. E nesses 10 anos de crescimento, ao mesmo tempo que ele foi implantado, conjuntamente foi implantado a incubadora de empresas. Se o parque cuida da inovação tecnológica para organizações ditas maduras, já em fase de consolidação, a incubadora de empresa pega as empresas nascentes, tipo assim como um berçário, ela pega, ela pré-incuba, ela incuba e prepara essas empresas para uma vida mais saudável no mercado de trabalho ou no Tecnopuc. Hoje o Tecnopuc tem em seu aspecto geral mais de 124 organizações lá dentro, mais de 100 empresas, todas elas voltadas à inovação tecnológica, em 4 áreas principais. Na área de TIC, que é o que nos aproxima muito dessa sociedade que nos traz aqui hoje, e basicamente mais de 50% das operações são em TI, e depois se agregam também meio ambiente, biomedicina, e também, mais recentemente, indústria criativa. Dentro desse mesmo escopo, que traz hoje para o Tecnopuc mais de 6.300 pessoas que trabalham no nosso ecossistema de inovação, dentro disso se encontra uma incubadora de empresas. E essa incubadora foi reconhecida no ano passado como a maior e melhor incubadora do Brasil. Isso nos anima muito. Ela é pioneira em vários aspectos e hoje ela tem algumas tecnologias que foram desenvolvidas de forma pioneira no Brasil, como por exemplo uma impressora 3D, que antes só tinha em mercado externo e se faz com tecnologia nacional, a custos então nacional. Ela detém hoje mais de 24 empresas e tem na verdade um conjunto de processos que fazem com que essas empresas que chegam à nossa incubadora com um projeto de uma ideia, se consolide a partir de um plano de negócio, um conjunto de sócios, inovadores, empreendedores, não necessariamente só alunos, mas da comunidade científica local e nacional, e ela vem se consolidando como uma reconhecida agora nacionalmente como a primeira e melhor incubadora do Brasil. A visão moderna, por tudo que a gente acompanha, por tudo que eu tenho lido, é justamente fazer esse link entre a universidade e o setor produtivo. Como é que vocês estão fazendo esse link, assim, usando as boas cabeças da PUC nessas empresas, sobretudo as incubadas? O que a gente pode falar, assim, historicamente, antes dos parques tecnológicos, década de 80 e 90, tinha se consagrado algumas ideias que levavam assim, à formação de distritos industriais. E distritos industriais se diferenciam muito das concepções mais modernas e contemporâneas de parques tecnológicos. Se lá antes, no distrito, era basicamente a oferta de um espaço físico urbanizado e locação de área, o parque tecnológico vai numa perspectiva contrária. Ele, na verdade, aproxima o que a gente chama que é a hélice tríplice, iniciativas estratégicas do governo, iniciativas da academia em pesquisa e desenvolvimento e associa isso às demandas mandatórias do mercado de trabalho ou do mercado para o desenvolvimento social de uma nação, né? Nesse aspecto, o Tecnopuc tem sido, modestamente, assim, muito feliz, porque ele consegue, assim, a natureza do parque ele nasce dentro de uma universidade. E se tem uma missão principal nossa, além da conexão com o mercado e da conexão com o governo, é fazer que a comunidade acadêmica e científica da PUC, e aí se fala professores, alunos e pesquisadores, possam estar efetivamente presentes. Então, na verdade, assim, das 6.300 pessoas que trabalham no Tecnopuc hoje, e que é um número para o Brasil, um número significativo, assim, distintivo, muitos deles são pesquisadores, alunos de mestrado, doutorado, bolsistas de iniciação científica. Então tem hoje assim uma sinergia do meio acadêmico com as empresas que estão lá, sem perder de vista o seu foco, que é empresa, ela tem que ser competitiva e diferencial, ela tem que buscar o lucro para se sustentar, mas tem hoje as empresas que procuram o Tecnopuc, não é só para alocar o espaço que eles poderiam alocar num espaço equivalente em qualquer lugar de Porto Alegre, mas eles procuram exatamente assim essa conexão com o capital intelectual que só uma universidade reconhecida e representativa pode oferecer.
Excelente. O senhor falou em sinergia, tem a empresa de um amigo meu lá que é a Synergy. A Synergy trabalha Tá dentro lá. Está dentro do nosso complexo. Estive lá visitando, uma bela empresa. Então, hoje a gente pode chamar hoje que o parque, ele é a congregação, ele é mais representativo daquilo que organicamente a gente reconhece como um ecossistema. Existe uma espinha dorsal para a formação de empresas, mas além dessa espinha dorsal, existe um conjunto de mecanismos de apoio à inovação, como transferência de tecnologia, agência de gestão de empreendimentos, agência de gestão tecnológica que trata dos projetos de uma forma absolutamente profissional, com apoio ao pesquisador em termos de contabilidade, área financeira. Então, isso tem transformado o Tecnopuc e a incubadora como elementos assim que a gente tem clareza, assim, que podem oferecer uma contribuição significativa para o desenvolvimento social, não só do Estado, como do nosso país. Só para fechar, como é que faz uma empresa que tenha desejo de estar lá com você? Nós temos, hoje a gente já não trabalha com editais, por exemplo, temporários, assim, a gente de tempos ciclicamente larga editais específicos para a seleção de empresas, mas também tem sempre, na verdade, uma porta aberta para receber potenciais empresários, ou que querem inicialmente incubar uma simples ideia e depois partir para um plano de negócio, ou algum empresário nascente que já tem uma ideia em mente e procura um apoio para desenvolvê-la. Aí eu te diria assim que a incubadora para essas coisas ela é fantástica, porque ela mitiga muito, ela diminui muito o risco que aquela empresa nascente com forte potencial possa sucumbir num prazo muito curto, como acontece em muitas empresas que não se aproximam de iniciativas como essas. Muito bom. Cumprimentos, professor Eduardo. Obrigado. Bom trabalho para vocês. Grande prazer reencontrar o Diogo Rossato, que é o vice-diretor de finanças do Seprorgs, que é essa entidade importantíssima para o setor produtivo, de gente que trabalha, que produz, que gera inovação para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, que é o setor da área de TI. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Diego. Tudo jóia, graças a Deus. Bom recebê-los novamente aí. E que bom aí que esse reconhecimento, pessoas que trabalham e que suam a camiseta aí para girar a nossa economia, vamos dizer assim. Vamos lá, expectativas, né? Acho que esse é o assunto, expectativas de 2000 para 2015 e os próximos anos, vamos dizer. Vamos ver o que o Marcelo Portugal tem para nos contar, né? Eu acho que não teremos muitas novidades, assim. Eu estava conversando com ele agora há pouco, na última apresentação, palestra que eu presenciei dele. Ele comentou, fez algumas previsões sobre o cenário, né, econômico nacional. E ele citou a questão a grande, vamos dizer assim, balizador aí sempre acaba sendo o dólar, né? E ele comentou conosco que a previsão era que o dólar até final de 2015 batesse nos R$ 3,30. Já chegou? Chegou, exatamente. Aí eu perguntei para ele, e agora, né? Estamos em início de abril aí, né, final de março, e já estamos num cenário de dezembro, né? Isso é bom, ruim? Quando é que isso para, né? Uma hora para. Isso falou, e espero, né? Todos nós esperamos que uma hora pare. Mas é que a perspectiva dele também de assumir o Levir na parte da Secretaria da Fazenda era uma perspectiva boa, positiva, e está sendo positiva. A gente tem visto um reconhecimento do trabalho dele, porém resta nos saber se isso realmente o governo vai conseguir segurar esse trabalho dele. Enfim, acho que todo o cenário político nosso não nos traz um alento muito grande. As empresas, a gente tem se deparado com um cenário de fechando as torneiras, como se dizem, né? Porque investimento tem pouco, as empresas estão segurando e toda solução que tiver redução de custo é o que está em voga, vamos dizer assim, né? Apertar o cinto. Isso. É aquela história, encher o pulmão de ar para dar um mergulho longo. Exato. Mas depois, né, atendeu, o Brasil é muito grande. Tomara, né? Tomara. O Brasil é muito grande, tem gente muito produtiva e nós vamos ter que sair dessa.
É claro que tem a turbulência política também, mas eu sempre acredito que quando a gente vai ao fundo do poço, nós estamos politicamente no fundo do poço. Volta, né? Volta melhor, tem que voltar melhor, né? Essa é a esperança e a expectativa de todos nós, tanto empresários como o povo brasileiro, vamos dizer assim, né? Mas indo para o lado de TI, o que eu posso dizer é, nós temos grandes expectativas de que realmente a TI volte a ser colocada em primeiro plano e seja reconhecida definitivamente como empresas do setor que vão trazer soluções para o mercado que vão realmente fazer com que aconteça a redução de custo. A TI tem essa participação no processo realmente definitivo para redução de custo. Quer dizer, investe em TI, ganha dinheiro. Porque reduzir custo é ganhar dinheiro. Exato, deixa de gastar dinheiro, vamos dizer assim, né? Então a gente consegue participar e apoiar os empresários a reduzirem custos nas suas corporações. Essa vamos dizer assim, a nossa expectativa também, de que mesmo com a crise, as empresas de TI, e aqui nós temos grandes empresas de TI, tanto os fornecedores como CIOs e compradores, que olhem para o mercado, para a TI, como realmente o grande, vamos dizer assim, inovador para a busca de redução de custo. E vamos torcer, né, que os nossos governantes aí consigam recuperar em tempo o nosso país, essa é a nossa expectativa. Parabéns, Diogo, pelo trabalho de vocês todos. Obrigado pela presença de todos aí, tenham um bom evento, por favor. Valeu. Bem, sempre um prazer te encontrar, minha prezada Suzana Kakuta, que é uma pessoa sempre muito atuante no setor produtivo, estando na área governamental, como tu já estivesse, na área empresarial, ou hoje no Tecnocinos, que também é um polo importante de desenvolvimento tecnológico, e tu diriges lá. Que bom te encontrar. É muito bom nesse momento também, né, Diego, porque o Brasil passa por um momento histórico de grandes transformações e a gente está junto liderando a implantação do novo no Brasil, né? Isso nos dá bastante orgulho, né? Trabalhar com TI, com automação, semicondutores, mídias digitais, isso tudo é muito novo e tem uma oportunidade muito interessante aí, né, Diego? Porque no momento em que o país meio que para, que as empresas param, elas precisam acertar a sua produtividade, precisam fazer mais com menos dinheiro e daí essas nossas tecnologias podem ajudar um monte. Como é que está a Tecnocinos? Está muito bem, nós somos hoje 75 empresas de base tecnológica, 6 mil empregos, 1 bilhão de faturamento, é um parque muito consolidado, a gente tem muito orgulho de ter sido eleito aí, final do ano passado, o melhor parque tecnológico brasileiro, recebemos também um prêmio global na nossa incubadora, está tudo indo de vento em popa. E como é que tu está vendo, Suzana, com a tua experiência, enfim, de lidar com o setor produtivo, né, diretamente, sempre. Como é que nós vamos sair dessa crise? Olha, para esse nosso setor, para essas novas tecnologias, para essas novas economias, eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita é pensar muito sério em política pública, Diego. Porque a gente tem a mania no Brasil de querer fazer o novo com ferramental velho. Não dá, né? Os países que lideram nessas novas tecnologias ajustaram e nós precisamos criar a isonomia com relação a isso. Isso diz respeito nas relações do trabalho, é isonomia em termos de tributação, é uma série de questões de financiamento, a inovação, uma série de questões que juntas mexem muito na competitividade e na capacidade, inclusive, desse nosso setor exportar. Então, para sair da crise, um calibre bem justo que tem que ser feito é política pública. A outra oportunidade está dentro das empresas. Agora é o momento das nossas empresas se posicionarem como agentes de produtividade. Toda vez que você bota TI numa empresa, você está acelerando, integrando, harmonizando, fazendo mais rápido. E isso é o momento de se fazer agora. Um abraço, cumprimentos pelo trabalho. Obrigada, Diego. Obrigada a todos. Grande satisfação encontrar o Lisandro Jacobos, diretor comercial da DBC Company, um dos grandes apoiadores, também entusiastas desse evento, né, do CEPRORIX, que é o Mesas TI, que recomeça agora em 2015. Prazer te ver, Lisandro. Da mesma forma, Diego. Para nós é uma satisfação estar aqui prestigiando, agora como patrocinador
Gold aqui do evento. Este é um ano muito especial para a DBC, Diego. Afinal de contas, estamos fazendo 20 anos de mercado. E 20 anos no mercado de TI, eu acho que são poucas as empresas que já conseguiram atingir esse nível de maturidade, né? Então, é um ano bastante especial para a DBC este ano aí. A DBC está enxergando esse ano, Diego, como um ano bastante desafiador, pelas emoções aí do nosso cenário econômico e político, né? Isso é importante, porque vocês são uma empresa sólida. Então, como é que vocês estão vendo o momento? Esse momento, Diego, a gente está enxergando como oportunidade, né? Porque, afinal de contas, essa questão dos 20 anos, ela mostra ao nosso entorno, os nossos fornecedores, os nossos clientes, nossos colaboradores, a maturidade que a empresa já atingiu com 20 anos. E isso passa a ser um diferencial competitivo, né? Aliado a isso, a DBC trabalha com uma linha de produto, Diego, há mais de 15 anos, que neste atual cenário faz toda a diferença para o empresário, que é a ferramenta de Business Intelligence, né? Que é uma ferramenta que visa te trazer informações de forma muito mais rápida e consistente, que num cenário atual de crise é o que o empresário quer. Então o nosso discurso e o nosso foco está em quê? Projetos com redução de despesas e ou aumento de lucratividade ou vendas. E esse tipo de ferramenta, esse tipo de solução é o que todo empresário quer enxergar e escutar, né? Tu fala isso aí, isso é música no ouvido dos empresários hoje em dia. Então a gente está com um foco bastante próximo dos nossos clientes atuais, né, para não deixar espaço, obviamente, e com uma força de prospecção bastante grande também em novos mercados, novos clientes, né. Nesses menos de 3 meses de ano aí, a gente já trouxe para dentro da nossa carteira 4 novos clientes, né. Então isso aí é super importante para nós, porque também maximiza, né, e pulveriza a questão, a gente não fica dependente de um ou outro segmento que acaba sendo mais afetado pela crise, né? Hoje a gente tem alguns segmentos que realmente a gente sente que eles estão afetados e a gente está buscando então aumentar esse leque aí desses mercados aí. E sempre acreditando nas potencialidades do Rio Grande do Sul e do Brasil, porque nós estamos vivendo uma crise econômica severa, que está começando, uma crise política severa, mas nós temos que ter fé que depois disso o país continua e tomara que mude para melhor, né? E as empresas possam voltar a crescer, se recuperar, os mercados estão aí. Com certeza. A gente também está enxergando que a crise está apenas começando, né, Diego? Eu acho que a gente vai ter 1 ano e meio para frente aí de... Muito duro, provavelmente. Muito duro, com certeza, é o que a gente enxerga, mas ao mesmo tempo o dinheiro não soma, ele só muda de mão, né? Então a gente tem de buscar entender este movimento, né, e se aproximar realmente das empresas como um parceiro, né, e deixar de ter aquela figura do simples fornecedor, porque o parceiro entende quando tu acaba flexibilizando muitas coisas no momento em que ele precisa, essa moeda volta depois, né? E esses 20 anos que a gente tem uma relação muito próxima. Hoje, 70% do faturamento da empresa advém de já clientes, né? Então isso aí mostra realmente assim, a maturidade e o nível de confiança dos clientes na DBC, né? Que a grande maioria vai estar presente aqui hoje prestigiando o evento e é importante a gente como patrocinador, né, tá cada vez mais próximo aí desse mercado, desses clientes, dessas pessoas. Cumprimentos por essas 2 décadas de sucesso. Parabéns. Muito obrigado. Bem, a Qualitor também é apoiadora, também acredita no Mesas TI, esse belíssimo evento que já é tradicional em Porto Alegre, promovido pelo Ceprorix. A Veridiana Cavalheiro, que está aqui comigo, é gerente de contas da Qualitor. Prazer te encontrar, Veridiana. Prazer, Diego. Bom dia. Primeiramente, quero parabenizar as pessoas que organizam esse evento, um evento muito conceituado, como você bem mencionou, um evento que aí reúne os principais prestadores de serviços da área de tecnologia, traz relacionamento entre os fornecedores, os clientes, consegue sempre trazer temas de imensa relevância para o setor, tais como o que nós iremos abordar hoje no evento. Então é sempre um tema que promove um debate saudável, também propicia um relacionamento entre os clientes e fornecedores
fornecedores, né? E traz essa proximidade, então, do que está acontecendo no mercado nacional e o que nós aqui do setor de TI vamos ter que fazer para estar nos munindo de uma forma de enfrentar a crise, de conseguir vencer os desafios que temos aí para 2015. Quanto tempo de mercado tem a Qualitor? A Qualitor é uma empresa da gaúcha Constat, do grupo Constat. Hoje é uma empresa focada no desenvolvimento do Qualitor, que já atua há mais de 10 anos no segmento de software, né? Desenvolvimento do produto. Especificamente de acordo com a necessidade do cliente? De acordo com a necessidade do cliente. Hoje nós temos aí uma grande capilaridade de atendimento aos negócios, às necessidades do nosso cliente. Hoje o Qualitor ele tem um grande diferencial em relação ao que desenvolve, é um produto que agrega valor ao negócio do cliente, consegue trazer um ganho de produtividade com o uso do produto. E falando desse mercado que nós temos enfrentado, o Qualitor está muito atento a esse mercado, está muito atento às novidades que estão por vir e está trazendo também muita novidade para dentro do produto, que vai propiciar então para o gerente de negócios ter uma gestão maior sobre as suas informações, vai ter também então uma plataforma de gerenciamento que consegue trazer um gerenciamento completo para todas as áreas de negócio. E a gente tem trazido muita novidade de tecnologia para dentro do produto. Por que é um bom negócio, e as empresas que já fizeram isso dizem que é, o investimento na área de TI? O investimento num bom software? Bom, a exemplo do que está acontecendo agora em São Paulo, um outro evento também de Shared Service, vou usar o que utilizou um dos representantes da empresa Brasil Quirim, onde após colocar uma ferramenta de gestão de atendimento centralizada, ter centralizado esse atendimento, ter tirado aí o telefone das principais centrais de atendimento, ter excluído o uso de e-mails para a gestão do atendimento, ele já teve um ganho imediato de 25% de produtividade. Então esse é um ganho que representa também uma diminuição de custos, uma vez que eu consigo melhor utilizar os recursos da empresa, né, para fazer a gestão de atendimento centralizada. Então é um caminho que as empresas estão adotando cada vez mais e é para onde vai caminhar o mercado mesmo, para centralização de serviço e o uso de um software maduro, um software reconhecido no mercado, como é o caso da Qualitor, que hoje já são mais de 17 mil usuários do produto, né? Por que as empresas que investem em tecnologia da informação, em TI, em bons softwares, por que elas... Todas elas, em regra, elas dizem que têm grandes ganhos de produtividade? Bem, a sistematização para a gestão do atendimento propicia então um ganho, um aumento da produtividade do cliente. Imagine que eu consigo centralizar em um único sistema o atendimento de todo o meu negócio. Então fica atendimento de áreas de apoio ao cliente, as áreas de negócio interno, consegue ter esse relacionamento sistematizado dentro de um software, onde eu tenho um ganho de produtividade, eu deixo de utilizar telefone para fazer os atendimentos, eu deixo de utilizar e-mail para prover os atendimentos, a informação fica centralizada no sistema, onde eu chego a ter ganhos de até 25% de produtividade. Excelente, hein? Exatamente. E nesse caminho a Qualitor tem caminhado com bastante força. Hoje já são mais de 17 mil usuários do produto. Hoje nós estamos aí em grandes... Do produto Qualitor. Produto Qualitor. Hoje nós estamos em grandes clientes já no conceito de Shared Service, a exemplo do grupo Lojas Renner, que utiliza aí o Qualitor para mais de 216 lojas no apoio e na centralização do atendimento do Shared Service. Vocês estão de parabéns, Eridiana. Parabéns à Qualitor, a toda a equipe. Obrigado. E nós vamos trazer brevemente aí novidades para o mercado em questão de tecnologia e ganho de produtividade. Então o foco da Qualitor nesse momento é ganho de produtividade e investimento em novas tecnologias para o produto. Um abraço. Obrigada.